Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse carinha daqui. Ele é um repetidor Powerline de sinal de Wi-Fi. Ou seja, o seu sinal de Wi-Fi dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, em vez dele estar sendo repetido por ondas de rádio, ele vai ser repetido através da sua rede elétrica. E vou comentar um pouquinho como é que isso funciona, problemas que você pode encontrar na instalação e se vale a pena ou não. Bora lá? Muito bem, então vamos começar pelo o que é um repetidor de Wi-Fi. Repetidor de Wi-Fi, de uma maneira geral, né, é aquele cara que joga o sinal da internet para frente, dentro do teu cômodo, dentro da tua empresa, onde for, né? Então você tem a chegada da internet, que chega num ponto específico na tua casa, no local que você pediu para instalar, e aí você precisa repetir aquele sinal para os demais cômodos, né? Até hoje, normalmente o que se fazia quando a internet não chegava naquele quarto do fundo, ou então naquelas salas mais avançadas, o que se fazia é colocar um repetidor de Wi-Fi, né? Um access point, também chamado de access point, né? Que nada mais é do que um roteadorzinho também Wi-Fi, né? Com anteninha e tudo, e que ele vai ter a função apenas de receber o sinal e jogar para frente. Isso também é possível fazer, tá? E funciona. Só que um sinal de ondas, ele tem o seu limite de propagação e ele encontra obstáculos. Então, se você tem, por exemplo, equipamentos eletrônicos como televisores no meio do caminho, né? Paredes muito densas no meio do caminho, ele não vai atravessar. Normalmente ele procura os espaços em branco, os espaços sem parede, ele atravessa a porta, atravessa normalmente as áreas abertas e ele vai se divulgando, né? Divulgando. Ele vai se propagando. Perfeito. E aí ele atinge aqueles outros cômodos. Mas se está tudo fechado, se tem muitas paredes entre os cômodos, pode ser que o sinal não chegue muito bem lá naquele quarto do fundo, tá? E aí você bota um repetidor, o sinal aí já chega lá, resolveu? Ótimo. Mas em alguns casos não adianta, nem botando um repetidor de Wi-Fi, porque às vezes o sinal que está saindo da tua origem, quando chega no repetidor já chega fraca. E aí começa a complicar. Ou você coloca 3, 4 repetidores de sinal de onda Wi-Fi, ou seja, de sinal de onda de rádio, ou você parte para uma solução como essa aqui, que é uma solução um pouquinho mais cara, ela custa um pouquinho mais do que o repetidor de ondas de radiofrequência normal, né? Por esse cara daqui. E o que é esse cara daqui? Ele é um repetidor de ondas também, só que ele repete as ondas através da sua energia elétrica. Ah, vai interferir com os meus equipamentos eletrônicos? Não se preocupe. Ele tem toda a segurança com relação a isso aqui, garantida pelo fabricante, tá? Mas a interferência dele é numa frequência muito baixa e que não chega a afetar os seus equipamentos da sua casa, tipo televisão, equipamentos do tipo geladeira, não vai ser interferido pelas ondazinhas de baixíssima frequência que estão sendo transmitidas com esse repetidor aqui, tá? Muito bem, E aí, vai chegar onde eu quero? sim, ele vai pela onda elétrica de toda a sua casa. A não ser, e aí são problemas que você pode encontrar em alguns casos específicos, mas é difícil, tá? Normalmente, quando você compra, ele atinge toda a sua residência. Mas que problemas que você pode encontrar? Bom,
pode ser que a sua casa tenha fases distintas, separadas. Quem correu a energia elétrica da sua casa botou, por exemplo, aquela área lá do fundo com uma fase diferente do restante. Então, se a energia elétrica, ou seja, se a linha que está conduzindo para aquela região que você quer repetir é diferente de onde está a origem do sinal, não vai chegar lá muito bem, ok? Aliás, não vai chegar, não vai repetir. Bom, e aí não tem jeito. Ah, mas como é que eu sei se o sinal lá daquela região que eu quero chegar, daquele quarto ou daquela sala, aquela sala de reunião que fica lá no fundo da minha empresa, né? Como é que eu sei que ela está na mesma fase aqui da minha origem? Olha, aí é um problema, porque ou você chama um especialista de elétrica, né, para que ele verifique se é realmente a mesma fase e confirme, ou então para você descobrir só tendo o diagrama de rede elétrica da sua residência ou da sua empresa ou do local onde você vai fazer a instalação, tá? Mas numa residência, na maioria das vezes, a distribuição é feita com duas fases principais, né? Uma fase para os cômodos da residência e uma outra fase para os aparelhos que puxam muita energia, como, por exemplo, chuveiro elétrico, máquina de lavar, né? E aí tem uma fase específica para esses caras aí. Provavelmente nessa fase, se você ligar a entrada, porque esses dois carinhas que você está vendo aqui na minha bancada, olha, um deles é a entrada, onde vai entrar o sinal. E o outro deles, esse carinha daqui, é a saída, onde você vai colocar lá no cômodo final, aonde você quer que chegue o sinal que não está chegando, tá? Se você colocar esse cara, que é a entrada, num local que está numa fase, e esse cara colocar num local que está em outra fase, ou seja, em outra linha de corrente elétrica, aí o sinal não chega, tá? Não tem como fazer. Mas normalmente isso não acontece. Normalmente os cômodos, por exemplo, quartos e tal, estão na mesma fase. E aí deve funcionar, ok? Mas muita atenção a isso, eu queria só chamar a atenção com relação a isso, que é um problema que você pode encontrar. Outro problema que você pode encontrar é com relação a equipamentos que puxam muita energia. Se estiverem na mesma fase que ele, pode ser que o sinal perca um pouquinho. E aí, quando chega, por exemplo, você bota para ligar uma máquina de lavar ou bota para ligar um equipamento da sua fábrica, por exemplo, que puxa muita energia e cria muita frequência na rede, né? Esse cria muita frequência na rede, pode ser que acabe impactando no sinal e o sinal chega, mas vai chegar mais fraco um pouquinho, com um pouquinho mais de falha. Quando a gente fala em sinal mais fraco um pouquinho, a gente quer dizer que vai ocorrer falhas, né? O sinal vai chegar, mas vão ocorrer picos e aqueles picos podem acabar gerando falhas e ele vai de novo trazer de novo, ou falhou, traz de novo, aí ele traz de novo, falhou, traz de novo, até que ele consegue trazer. Isso acaba degradando o sinal chega um pouquinho mais fraco do que deveria chegar, mas também não é nada assim que vai afetar demais, tá? Vai funcionar e vai chegar a internet lá naquele cômodo. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. O equipamento é bom, me resolveu um problemão que eu tinha aqui e eu consegui chegar com esse sinal aonde eu queria com sucesso. O que eu não estava conseguindo antes com o Wi-Fi, eu consegui com esse cara daí, tá bom? Legal. E aqui vale a pena só mostrar para vocês, esse cara daqui então, ele é a entrada, ele vai ficar próximo da sua chegada de internet, né? Então você deve ter um local aí por onde chega a internet com um modem da provedora de serviço de internet que você contratou, né? Aonde está chegando, você vai ligar o seu modem nesse carinha daqui, ó. E esse cara vai na tomada próximo ao modem aí. Então liga através de cabo, provavelmente o seu modem aonde está chegando, ele tem um cabo, você vai passar o cabo para cá, ligou aqui, tá? Acabou. Aí a partir daí, aperta esse botãozinho aqui
Esse botãozinho aqui é o botão de pareamento, né? Na verdade, você só aperta ele depois que ligar o outro do outro lado. Botou na tomada, espera um pouquinho, pega esse outro carinha aqui e vamos levar ele lá no outro cômodo lá. Lá no outro cômodo, você vai espetar ele na tomada também e acabou-se, tá? O sinal dele passa a ser transmitido pela internet. Ah, não funcionou, não está transmitindo. Legal. Então você tem aqui um botãozinho também de pareamento. Então é um botãozinho que você aperta só para ligar o pareamento. Corre lá no outro quarto e aperta o botãozinho também de pareamento. Aí os dois se falam, fazem a comunicação inicial, se identificam e se acham na internet, né? É feito o pareamento e aí ele começa a funcionar. Começou a funcionar lá no destino, ele tem a opção de transmitir pelo Wi-Fi dele, ou seja, chegou lá pela rede elétrica, mas ele lá no destino, ele transmite por rádio Wi-Fi. Então você pode usar um notebook sem precisar cabear nem nada, né? Ou se você quiser mais velocidade ainda, você cabeia nele. Ele tem as entradinhas aqui de cabo também, tá bom? E aí aumenta mais ainda a velocidade. Lógico que por cabo é sempre mais veloz do que pelo Wi-Fi, que tem muita falha, muita interrupção, muitos obstáculos no meio do caminho, tá bom? Bom, eu queria mostrar também aqui, olha, o manualzinho que vem com ele. Vem um manual pequenininho, com um passo a passo também de instalação, tá? E vem um manual grandão. Vamos dar uma olhada no manual, ó. O manual basicamente fala o que eu comentei, olha. Você tem aqui o sinal chegando aqui da internet, tá? E esse sinal chegando da internet, ele vai entrar no teu roteador. Entrou no teu roteador, você do teu roteador, você vai ligar nesse primeiro aparelhinho aqui, ó. Tá? Ligou no primeiro aparelhinho pelo Powerline, ou seja, pela rede elétrica, né? Powerline, rede elétrica, né? E aí ele transmite para o outro aonde tiver, desde que esteja na mesma linha, né? Na mesma rede, tá bom? E aí vai chegar lá no outro, pronto. E é isso que ele basicamente explica aqui. Eu estou mostrando para vocês, para você tirar dúvida. Às vezes você quer saber, como é que eu instalo na minha residência, né? Por isso é que eu estou mostrando aqui o passo a passo. Ok? Muito bem, e vamos ver como é que finaliza aqui então. Ele fala aqui um pouquinho sobre os dispositivos aqui. Exatamente, ele diz aqui para apertar o botão, né? Então parei os dispositivos Powerline apertando os dois botões, exatamente como eu comentei agora há pouco, tá? E aí, no final aqui, ele comenta simplesmente que a senha Wi-Fi está escrita ali no dispositivo, tá bom? Então você tem uma etiqueta com a senha desse aparelhinho que você... eu acho que até tem como mudar, e ele explica mais detalhadamente no manual menorzinho, tá? Esse manual aqui é para ligar rapidinho. E nesse outro aqui ele vai no detalhe, aí ele vai explicar lá os detalhes da instalação. Bom, é isso. Eu queria mostrar os aparelhos. Então os doisinhos aqui. Queria explicar o que é Powerline, né? Que é você transmitir o teu sinal pela energia elétrica. Queria dizer que vale muito a pena, mas que você tem que ter essas duas atenções, esses dois pontos de atenção, que ter certeza que você está na mesma rede da origem e do destino, na mesma rede elétrica, né? E aparelhos elétricos que puxam muito em fábrica e tal, podem gerar um estresse aqui na leitura e no entendimento do código que está sendo transmitido, no sinal que está sendo transmitido, e aí isso pode gerar uma degradação no sinal. Fora isso, vale muito a pena e eu recomendo esse carinha aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. O nosso canal é um canal justamente que mostra novidades de tecnologia, mostra os equipamentos em si, como utilizar eles, e nós damos muitas dicas aí de equipamentos novos que estão surgindo, né? Por isso, inscreva-se e deixe seu like.
ok? Nos vemos no próximo vídeo.